Edward Murdoch. Edward Murdoch é uma figura envolta em mistério, frequentemente citada em lendas urbanas e relatos históricos duvidosos. Ele é descrito como um jovem aristocrata inglês do século XIX, cuja história é amplamente difundida em obras de curiosidades médicas e cultura popular, embora haja poucas ou nenhuma evidência concreta de sua existência real. O ponto central da história de Edward é sua deformidade extraordinária. Ele teria nascido com um segundo rosto na parte de trás de sua cabeça. A lenda de Edward Murdoch. Segundo a lenda, Edward Murdoch era um jovem de grande beleza e inteligência, pertencente a uma família nobre. Ele era talentoso em música e poesia e possuía uma personalidade gentil e carismática. No entanto, sua vida foi profundamente marcada pela presença de um segundo rosto, que compartilhava sua cabeça. Esse rosto, segundo os relatos, era incapaz de falar diretamente, mas podia sussurrar coisas terríveis a Edward, o que o levou ao desespero e ao isolamento. O segundo rosto era frequentemente descrito como maligno, com olhos que pareciam seguir as pessoas e uma boca que fazia movimentos independentes. Edward afirmava que o rosto sussurrava coisas diabólicas à noite, impedindo de dormir. Ele teria implorado aos médicos que removessem o rosto, alegando que era um demônio atormentando-o. Mas na época, a cirurgia de remoção era impossível. A tragédia de sua vida, isolado pela sociedade devido à sua condição e atormentado pelo que acreditava ser uma entidade maligna, Edward se retirou do convívio social. Ele teria passado seus dias em uma reclusão quase total, supostamente escrevendo poemas melancólicos e refletindo sobre sua tragédia pessoal. De acordo com a lenda, ele cometeu suicídio aos 23 anos, deixando uma carta pedindo que o rosto demoníaco fosse destruído antes de seu sepultamento, para que não continuasse a atormentá-lo na vida após a morte. Origem da história. A história de Edward Murdoch foi popularizada por relatos médicos do século XIX, especificamente por publicações de compilações de casos médicos extraordinários. A mais conhecida dessas compilações é o Anomalies and Curiosities of Medicine, 1896, de George M. Gould e Walter Pille. No entanto, mesmo este livro, que é uma das fontes mais antigas da história de Edward, não apresenta evidências verificáveis de sua existência, sugerindo que pode ser mais um conto fictício do que um caso médico documentado. Explicações médicas e possibilidades. Embora a existência de Edward Murdoch seja amplamente debatida, sua condição foi associada a uma condição real chamada crânio-pagus parasíticos ou gêmeo parasitário. Essa condição ocorre quando os gêmeos idênticos não se separam completamente durante o desenvolvimento no útero, resultando em um gêmeo subdesenvolvido preso ao corpo do outro. No entanto, os casos documentados de crânio-pagus parasíticos geralmente não envolvem um rosto funcional, como descrito na lenda de Edward. Outra possível explicação seria a diprosopia, uma rara anomalia congênita em que partes do rosto são duplicadas devido a anormalidades no gene X, Sonic Hedgehog. No entanto, novamente, nenhuma dessas condições médicas resulta em algo tão sobrenatural como descrito na história de Edward Murdoch. Edward Murdoch na cultura popular. Apesar de sua origem incerta, Edward Murdoch se tornou uma figura icônica em histórias de terror e mistério. Ele foi retratado em diversos contextos culturais, incluindo séries de TV. Edward foi mencionado na série American Horror Story, Freak Show, onde sua história foi romanticamente ampliada e dramatizada. Literatura. Sua história frequentemente aparece em coleções de contos de terror e curiosidades. Música. Bandas e artistas já fizeram canções inspiradas em sua tragédia. Artes visuais. Ilustrações e esculturas baseadas na lenda de Edward Murdoch são comuns em exposições de arte macabra. Reflexão sobre a lenda. A história de Edward Murdoch é um exemplo fascinante de como mitos e narrativas podem crescer em torno de casos médicos raros, explorando temas como o medo do desconhecido, a fragilidade humana e a luta contra nossos próprios demônios internos.
Seja real ou fictício, Edward Murdoch permanece uma figura trágica que ressoa com as complexidades do ser humano e com o fascínio por histórias que misturam ciência, mistério e terror. Comentem nos comentários se vocês gostaram dessa lenda. Até o próximo vídeo!